Agora, nesta aula, vamos estudar os gases. Vamos desenvolver a teoria cinética dos gases, começando pelas leis empíricas, depois, usando a teoria cinética para deduzirmos a equação de estado dos gases ideais. Depois, para finalizar, um pouquinho de noções da distribuição de Maxwell e Boltzmann de velocidades. Muito bem, a teoria cinética foi o ponto de início para que a teoria atômica da matéria viesse a ser essencial e útil para explicar os fenômenos, de forma que a teoria cinética dos gases foi desenvolvida a partir da teoria atômica, dando força, substância à teoria atômica da matéria, que foi retomada por Dalton em 1810. A ideia aqui é o seguinte, era explicar por que a pressão resulta da colisão dos constituintes da matéria, que seriam os átomos, na verdade, átomos e moléculas, né? Essa é a base, então, da teoria cinética dos gases. Um gás, então, passa a ser visto como sendo constituído por átomos e moléculas em movimento. Claro que esses átomos e moléculas, em princípio, não têm a mesma velocidade, não têm mesmo, né, a mesma velocidade, e a velocidade deles também muda como resultado das colisões entre eles e colisões com as paredes dos constituintes. Muito bem. O fato é que átomos e moléculas interagem entre si por meio de forças ditas moleculares ou intermoleculares, interatômicas, né? E essas forças têm essa forma aqui, em função da distância. O potencial, tenho aqui à esquerda, ele passa por um mínimo para uma distância que chamamos de R0. E o que é importante aqui que se entenda é que para pequenas distâncias os átomos e as moléculas se repelem. Para grandes distâncias elas se atraem e para distâncias próximas de R0 elas tanto se atraem quanto se repelem. Esses parâmetros, R0 e o mínimo do potencial, eles podem ser obtidos experimentalmente, né? Aqui eu tenho uma tabela dos valores de R0 e do mínimo do potencial para o hidrogênio, lítio, nitrogênio, oxigênio e assim por diante. São obtidos experimentalmente, né? Ora, mas vamos começar falando dos gases ideais. O que são gases ideais? No caso dos gases ideais, a gente simplesmente não leva em conta a interação entre eles. É por isso que eles são chamados de ideais. E ideais nesse sentido. Eles não interagem. Vamos esquecer as forças entre eles. Eles não colidem. Neste sentido é que usamos a palavra ideal para esse gás, né? Vamos ver o que acontece com um gás. Então, para isso, temos aqui um pequeno vídeo. Neste vídeo usaremos um equipamento com um pistão dentro de um tubo de vidro contendo pequenas miçangas coloridas de plástico e um êmbolo feito de uma chapa fina de plástico e um canudinho de refresco. Este aparelho foi construído para simular o comportamento das partículas que compõem certos tipos de gás, ilustrando preceitos da teoria cinética dos gases. Quando ligamos o aparelho e aumentamos gradativamente a velocidade de rotação do motor, o pistão começa a se movimentar dentro do tubo, criando uma agitação nas miçangas. As miçangas, então, passam a colidir umas com as outras e também com as paredes do vidro, com o pistão
e com um êmbolo móvel acima delas. Conforme a frequência do pistão aumenta, as partículas ficam cada vez mais agitadas. Podemos notar que as partículas possuem velocidades variadas, tanto em módulo como em direção e sentido. É possível observar, por exemplo, que somente algumas das partículas chegam a bater no êmbolo superior em instantes determinados. Esse experimento simula a agitação das partículas ligada à sua energia cinética, que por sua vez depende da velocidade. A energia cinética cresce com o aumento da temperatura do gás. Assim, quanto maior a temperatura de um gás, maior será a energia cinética das partículas. Podemos também simular o aumento da temperatura de um gás, mantendo-se a pressão constante somente com o peso do êmbolo sobre as partículas. Quanto maior a temperatura, maior a agitação térmica e maior o volume ocupado pelo gás. Mantendo-se essa agitação térmica constante, podemos pressionar lentamente o êmbolo, diminuindo o volume ocupado pelo gás. Assim, podemos ver que neste caso, a agitação térmica aumenta, representando um aumento da temperatura do gás. Da mesma forma, se diminuirmos a pressão aplicada sobre o recipiente lentamente, diminuiremos a velocidade média das partículas e poderemos ter a representação da diminuição da temperatura de um gás. Muito bem, durante muito tempo, os cientistas procuraram entender os gases. Na verdade, eles procuravam entender se existiria alguma relação entre a pressão que o gás exerce e o volume que ele ocupa. Por meio de experiências desse tipo, aqui eu posso medir a pressão do gás, medindo essa altura e levando em conta a pressão atmosférica, de forma que o volume, por exemplo, ocupado pelo gás é igual à área dessa seção transversal desse tubo, vezes uma altura aqui que poderíamos chamar de H. Aqui está se utilizando H num outro sentido. A primeira lei empírica foi a lei de Boyle. Ele verificou que se eu mantiver as condições iguais de temperatura, por exemplo, ele concluiu que P vezes V é igual a uma constante. Experimentalmente, uma relação simples entre a pressão exercida pelo gás e o volume que ele ocupa. P vezes V é igual a uma constante. No entanto, logo em seguida, nós temos uma lei empírica, conhecida como lei de Charles, bem como de Gay-Lussac, onde agora aparece a questão da temperatura. E eles concluíram o seguinte: P vezes V é igual a uma função afim da temperatura. Quando você usa uma escala de temperatura, como a escala Celsius, Réaumur, por exemplo, ou a escala Fahrenheit. Vamos considerar aqui o caso da escala Celsius. Eles concluíram que P vezes V é igual a uma constante C, aqui, vezes 1 mais alfa vezes T, eu posso colocar esse alfa em evidência, e fico com T mais 1 sobre alfa. E se descobriu que esse alfa é igual, experimentalmente, a 1 sobre 273,15 graus Celsius, a menos 1. Muito bem. Com isso, se nós, então, substituirmos ali, nós temos uma expressão empírica para a relação entre pressão, volume e agora temperatura. Eu estou usando temperatura com T minúsculo, porque nós vamos usar temperatura com T maiúsculo para a escala absoluta, quando eu meço a temperatura em graus Kelvin. Essa foi uma segunda lei empírica e o que se verificava é esse tipo de comportamento aqui. Um comportamento que pode ser explicado por meio daquelas expressões, de uma função afim. É um comportamento linear, como função da temperatura. Por exemplo, o fato é que se eu tomar uma determinada substância, eu vou obter o seguinte: em função
da quantidade daquela substância, eu vou ter diferentes comportamentos, por exemplo, da pressão, quando eu colocar um gráfico da pressão versus a temperatura. Observe-se que, independentemente da quantidade do gás, que nós estamos chamando aqui amostra 1, amostra 2, amostra 2 temos esse gráfico em vermelho, amostra 3 temos esse gráfico em vermelho, amostra 1, o gráfico em azul, nós vemos que para essa temperatura, né, de menos 273,15, todos os gráficos convergem para este ponto aqui. Essa temperatura aqui é o que nós chamamos de temperatura zero grau Kelvin. De forma que, a partir daquele achado, nós já podemos introduzir a escala absoluta de temperatura. Avogadro foi um pouco mais longe, porque ele agora escreveu uma expressão mais simples, né? Veja que agora a função é uma função linear, não é mais uma função afim da temperatura. PV é igual a N, N é um número de mols ou de moles, né? Vezes uma constante universal dos gases, que está aqui, vezes a temperatura. De forma que as isotermas, né, têm essa forma que são, na verdade, funções que são hipérboles, né? Temos aqui, então, para cada temperatura, o comportamento da pressão versus o volume, e um gráfico em função da temperatura. Mas todas elas correspondem, cada uma desses gráficos aqui corresponde a uma função que é a hipérbole. P vezes V é igual a constante é igual ao valor dessa temperatura vezes N vezes R. O fato é que Avogadro ele estabeleceu uma relação entre a pressão, o volume e a temperatura e percebeu que o que é importante é levar em conta o número de moléculas, né? Na realidade, aqui é o número de mols, ou o número de moles, né? Essa é uma lei empírica. E também queria destacar a lei de Dalton das pressões parciais, que é uma coisa bem típica de teoria atômica, né? Se eu tenho um gás que tem um certo número de substâncias compostas por átomos diferentes, a pressão exercida pelo gás é igual à soma das pressões parciais, ou seja, a soma da pressão exercida pelo oxigênio, pelo nitrogênio, né? Argônio assim por diante, né? No caso do ar. Então, a pressão, bem como o número de moléculas, é igual ao número de moléculas de cada um dos constituintes, né? Essa é uma outra lei empírica. Muito bem, agora vamos à teoria cinética dos gases. Na teoria cinética dos gases, nós queremos entender, né, esse comportamento dos gases agora à luz da teoria atômica, onde o que a gente procura fazer é explicar aquelas leis empíricas, especialmente ali de Avogadro, né, a partir da colisão das moléculas com as paredes do volume, né, que contém o gás. De forma que eu tenho aqui um recipiente, esse recipiente tem um volume, que eu estou admitindo como sendo um volume delimitado por uma superfície esférica, um átomo colide com a parede do constituinte, usamos as leis, né, da física, da mecânica, né, para a gente determinar a força sobre as paredes, ou sobre a parede, nesse caso, se eu tivesse, aqui é uma superfície só, né, mas em geral é sobre as paredes dos volumes que contém o gás, né? Então, dos continentes, né? O fato é o seguinte, eu tenho aqui um átomo ou uma molécula que colide
Eu uso agora aquelas expressões simples para colisão de uma partícula por uma parede, né? Esse ângulo é sempre igual. O fato é que eu procuro escrever a força em função da diferença dos momentos inicial e momento final, depois da colisão, né? Calculo a componente Z da força, né? Que é essa componente aqui, que é igual a P'Z menos Pz dividido pelo intervalo de tempo. E eu tomo um intervalo de tempo como sendo um intervalo de tempo entre duas colisões, né? E o ΔP é simplesmente 2 vezes P vezes cosseno do ângulo θ. Ora, esse intervalo de tempo é igual a essa distância dividido pela velocidade, né? Essa distância é igual a 2 vezes R vezes cosseno do ângulo θ. R é o raio dessa superfície esférica. Ora, veja só que coisa curiosa. Feitas as contas, eu descubro que a força pode ser expressa como sendo igual a m vezes v ao quadrado dividido por r. R é o raio dessa superfície esférica. V é a velocidade da molécula, a velocidade do átomo. Olha só que coisa curiosa. A força, portanto, envolvendo as colisões de N moléculas, é igual a massa dividido pelo raio vezes a soma das velocidades. Agora eu vou fazer o seguinte, para eu efetuar essa soma das velocidades, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir isto aqui pela velocidade média ao quadrado, ou seja, velocidade média ao quadrado é V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais Vn ao quadrado dividido por n. Feito isso, eu vou concluir o seguinte, determino a força é igual a m vezes n vezes a velocidade média ao quadrado, dividido, velocidade ao quadrado média, né, dividido por r. Se eu dividir agora pela superfície, eu vou obter essa expressão curiosíssima. Eu relaciono a pressão vezes o volume como sendo igual a 2/3 do número de moléculas vezes a energia cinética média. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a energia interna como função da temperatura. Qual é a ideia agora? Em primeiro lugar, eu vou desprezar as interações. Então, a energia interna é energia puramente cinética, de forma que Vx ao quadrado médio, né, Vy ao quadrado médio mais Vz ao quadrado médio é igual à velocidade ao quadrado média. Muito bem, veja que a partir daquela expressão anterior, eu relacionei PV com o número de constituintes e a energia cinética média dos constituintes. Agora, eu preciso relacionar a energia cinética média com uma temperatura. Ora, agora eu vou apresentar um dado que a gente vai justificar só depois. Qual é esse dado? Esse dado é o seguinte, está resumido aqui. A energia cinética média é igual a 3/2 de kT. Quem é K? K é uma constante introduzida por Boltzmann, que tem o nome de constante de Boltzmann. O valor está aqui, 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por grau Kelvin, usando o Sistema Internacional de Medidas. E agora vem um dado que vai ser justificado depois, né? Ou seja, para cada grau de liberdade, esse teorema tem o nome de teorema da equipartição de energia, para cada grau de liberdade do sistema, ele vai contribuir com meio de kT. Ora, como eu tenho 3 graus de liberdade para uma molécula, para se mover na direção x, na direção y e na direção z, para cada grau de liberdade, a contribuição da energia cinética pode ser expressa em termos da temperatura. Aqui está o pulo do gato.
né? Ou seja, eu expresso a energia cinética em termos da temperatura. A justificativa disso vem um pouco depois, porque eu preciso aprender a calcular a energia cinética média de cada uma das moléculas do gás. N é igual ao número de moléculas. O resultado disso é o seguinte, veja, para ser bem claro, até esse ponto que eu havia chegado aqui, eu relaciono o PV com a energia cinética. Agora eu preciso relacionar a energia cinética com a temperatura. E essa relação, eu estou apenas enunciando o teorema da equipartição da energia. A energia cinética média de uma molécula é igual a 3 meios de kT. Cada componente da velocidade contribui com meio de kT. É isto, né? É claro que é um teorema, eu preciso mostrar, verificar esse teorema depois. Com isso, veja só, a energia cinética média é igual a 3 sobre 2 N vezes K vezes T. E agora, veja, eu obtenho a equação de estado do gás ideal, mas agora envolvendo PV é igual a N, N é o número de moléculas, vezes K, K é a constante de Boltzmann, vezes a temperatura. É claro que agora eu posso escrever aquela expressão anterior, que nós chamamos de Avogadro, a expressão de Avogadro, que é a seguinte, eu introduzo N igual a número N de mols, ou de moles, vezes, aqui tem um Ni, mas é N, vezes N0. De forma que agora, em termos do número de mols, eu tenho PV igual a N vezes N0 vezes K. Agora eu deduzo uma expressão para a constante dos gases. R é igual à constante de Boltzmann vezes N0, né? Ora, com isso, nós deduzimos, a partir da teoria cinética dos gases, essa expressão que é, na verdade, a equação de estado dos gases ideais, né? Acabamos de deduzir a equação de estado. Para um gás que não é um gás ideal, às vezes a gente recorre a uma expressão para a equação de estado, que é a equação de Van der Waals. Nós não vamos entrar nesse detalhe, porque não há tempo para a gente fazer isso. Mas existem muitas equações de estado quando a gente já quer descrever gases reais, o comportamento previsto quando a gente faz uso da aproximação de um gás ideal, ele é válido para temperaturas relativamente altas. Quando você vai baixando a temperatura, você vai tendo desvio da lei dos gases ideais, né? Construir equações de estado, né, para gases reais é uma coisa bem mais complicada. Vamos encerrar tentando explicar uma coisa bem interessante, que é basicamente como é que a gente pode provar, né, aquilo que eu havia enunciado, né, como o teorema da equipartição de energia. Mas é uma grande contribuição que foi dada por Boltzmann para a gente entender melhor, né, os gases ideais, especialmente os gases ideais, mas um gás de uma maneira geral, né? A expressão que eu vou escrever agora é a seguinte. Eu quero saber qual é o número de moléculas que tem a sua velocidade num certo intervalo de valores. Vamos chamar esse intervalo de Vx menos dVx, Vx mais dVx, Vy menos dVy, Vy mais dVy, Vz e assim por diante. Num certo intervalo. E a mesma coisa para a posição da partícula, num elementozinho de volume, de tal maneira que esse elementozinho de volume esteja compreendido entre x menos dx e x mais dx, y entre y menos dy e y mais dy, e z menos dz e z mais dz.
ou seja, entre R menos dr e R mais dr. P, de agora em diante, é igual a m vezes v. Então a gente pode usar tanto P quanto V. Ora, a pergunta que Boltzmann procurou responder é o seguinte: se eu tenho um sistema cuja energia é dado por P2 sobre 2m mais U de R, mais especificamente, se eu tenho moléculas que têm uma certa energia dada por P2 sobre 2m mais U de R, o que Boltzmann, bem como essa distribuição, muitas vezes também é conhecida como distribuição de Maxwell e Boltzmann, eles explicaram o seguinte: que esse número de moléculas que tem momento num certo intervalo de momento e posição num certo intervalo de posições, esse número de moléculas, ele é basicamente dado por E elevado a menos energia, a energia dessas moléculas, vezes esse elementozinho de volume no espaço de momento e no espaço das posições, né? Onde agora isso é dividido por Z. Esse Z é alguma coisa que eu vou obter a partir do seguinte: o número total de moléculas é igual a N. Então, N é igual a 1 sobre Z vezes certas integrais aqui. Então, essa é a base da função de distribuição de Boltzmann. Ou seja, esse número de moléculas, por exemplo, vamos agora aplicar isso para um gás, né, ideal. No caso de um gás ideal, de um gás livre também, como chamamos, né, nós desprezamos as interações entre elas. Portanto, o número de moléculas que tem o momento, aqui também eu posso agora simplesmente somar sobre esse volume aqui, de forma que o número de moléculas que estão num certo intervalo de velocidades ou de momento é dado por E elevado a menos a energia cinética das moléculas dividido por kT. E aí eu tenho algumas integrais aqui, uma tabelinha de integrais, né? E o fato é o seguinte: quando eu levo em conta só as velocidades das moléculas, então esse número de moléculas num certo intervalo de velocidades depende desse intervalo de velocidades e depende da velocidade das moléculas, E elevado a menos V2. Agora que eu já calculei aquele Z, veja que eu tenho aqui o número de moléculas que estão num certo intervalo de velocidades, e esse número de moléculas depende da velocidade considerada também. Aqui eu tenho a energia cinética das moléculas dividido por kT, e isto é essencial. Ou seja, eu tenho aqui a expressão final, né? E veja-se o seguinte: agora a gente pode analisar, né, o comportamento dessa função de distribuição, agora olhando para o módulo das velocidades. A gente pode observar que o comportamento daquela função, em função da temperatura, é este aqui. É claro que ele depende, né? Ele depende da massa das moléculas. Se eu tenho hélio, por exemplo, neon, argônio, xanônio, as massas são diferentes. Mas veja que as moléculas exibem uma distribuição. Poucas têm muita velocidade, poucas, né, têm pouca velocidade, né? A maior parte das moléculas tem velocidades num certo intervalo de temperatura, mas com isso eu posso ter pelo menos uma ideia da distribuição de velocidades num gás ideal. Ora, a partir dessa função de distribuição, eu posso determinar a velocidade média, por exemplo. É fácil ver que a velocidade vetorial média é igual a zero. Agora, se eu começar a calcular
valores da velocidade ao quadrado média, que é importante no caso da energia cinética, eu vou obter exatamente o resultado do teorema da equipartição da energia. Ou seja, a maneira que a gente pode deduzir o teorema da equipartição da energia é calculando velocidades médias, velocidades mais prováveis, né, a partir da função de distribuição de Maxwell e Boltzmann. Então, veja, se pode provar o teorema da equipartição da energia a partir da função de distribuição de velocidades de Maxwell e Boltzmann, ou também conhecido como distribuição de Boltzmann apenas. Veja, m vezes V2 sobre 2 é igual a 3 meios de kT. Eu posso fazer a mesma coisa em relação a graus de liberdade internos, né? Levando em conta também a energia cinética, agora quando eu levo em conta a rotação. O fato é que a base para o teorema da equipartição da energia, onde eu relaciono a energia cinética com a temperatura, é a distribuição de Maxwell-Boltzmann. É claro que eu posso também calcular o valor mais provável, que é o máximo para distribuição maxwelliana, né, de temperaturas, né? Mas o fato é que para cada grau de liberdade eu vou ter uma contribuição que é igual a meio de kT. E esse é o teorema da equipartição da energia e que pode ser demonstrado agora a partir da distribuição de velocidades de Maxwell e de Boltzmann. E com isso, então, a gente pode considerar, no caso de um gás monoatômico, eu não preciso levar em conta outros graus de liberdade, além dos graus de liberdade associados a movimento de translação das moléculas. Se o gás for diatômico, eu tenho que levar em conta um grau de liberdade, que é o movimento de rotação, né, das moléculas, né? Se for um gás poliatômico, Ni igual a 2, porque agora eu tenho um movimento de rotação mais complexos que podem ser descritos por duas variáveis angulares. Muito bem, existem outras aplicações também sobre a distribuição de moléculas na atmosfera, mas a gente vai parar por aqui.